Olá a todos, eu sou o Igor. Hoje eu vou falar sobre a rodada dos campeonatos europeus nesse fim de semana. Bom, a gente teve primeiramente no sábado alguns jogos. Eu vou falar só dos principais aqui, no geral só vou falar dos principais. O Bayern de Munique e o Leipzig ficou 1-1, a estreia do Sommer como goleiro do Bayern. Mas a gente teve também jogos que foram bastante doídos, né? Bayern, Borussia Dortmund e Augsburg hoje no Signal Iduna Park, 4-3 para o Borussia Dortmund. Só que o Borussia Dortmund tem uma defesa péssima. A defesa do Borussia é uma defesa cachorra, péssima, horrível, sem nenhum tipo de qualidade de formação. A zaga tá perdida. Schlotterbeck, um zagueiro que jogou muito bem ano passado pelo Freiburg, não jogou nada. Nada, nada, nada. Não jogou nada até agora no Borussia direito, quase nada. Falhou no primeiro gol do Augsburg. Logo em sequência fez o gol da, da retomada de liderança do Borussia no jogo. Só que falhou de novo em outro gol. Então, a gente vê que o Borussia está com sérios problemas defensivos. Eu, sinceramente, estou com medo porque seríssimos problemas defensivos. Tomou 3 gols por falhas defensivas e poderia ter tomado mais gols. Mas o ataque conseguiu sair prevalecendo nesse jogo, hein? A gente ainda teve uma surpresa que foi. Nem foi o Haller a maior surpresa. O Haller jogou, não jogou tão bem, mas né, isso é normal para um jogador que acabou de voltar, pegando o ritmo de jogo oficial. Mas a gente teve também a volta do Bino Gittens, que depois dos primeiros jogos da Bundesliga machucou. E aí o Bino Gittens voltou hoje e fez uma jogada espetacular pro gol, fez outras jogadas, conseguiu pôr ritmo no jogo dele. E o Bino Gittens já é um jogador que vai ser importante para o Borussia nesse decorrer de temporada. Principalmente pela função que faz, a função que o Borussia precisa tanto de jogador que esteja bem. Malen tá mal, a DM não tá bem também. A DM um pouco melhor do que o Malen, mas mal. O Mukoko hoje não jogou bem. O Mukoko não teve tantas oportunidades e teve uma oportunidade que ele perdeu também. Mas, no geral, o ataque do Borussia foi muito bem e a defesa foi muito mal. Então, o ataque foi nota 10, a defesa nota 0. A média é 5. Isso é péssimo. O Borussia não pode ser um time média 5. A gente teve. O principal problema foi a defesa, não foi meio-campo. O Bellingham foi um jogador excepcional. O Bellingham jogou muito esse jogo. O que o Bellingham jogou é brincadeira. Mais um gol do Bellingham para conta dele no Borussia. Esse negócio de comparar Bellingham com Musiala é loucura. Musiala não é isso tudo. Eu nunca achei o Musiala nada disso que eles estão falando. Ah, dribla bem pra caramba. Pô, mas aí tem um monte de jogador perna de pau aí que dribla pra caramba, mas não faz mais nada que isso, só cisca. O Musiala não tem finalização, o passe dele é mediano, tem um bom drible? Tem, mas é só isso. O Musiala é só isso. É um ciscador, ele é um Denilson alemão. O Musiala é um Denilson alemão. É isso que o Musiala é. E é um problema pro. E o problema é do Bayern, não é nosso, não é do Borussia. O problema é do Bayern. O Musiala não vai chegar perto do que o Bellingham joga. Eu acho. Pode ser que eu esteja enganado? Claro que pode, pô. Claro, eu não sou um gênio da lâmpada, mas não acredito nisso. A gente teve a estreia do Ryerson, né, o lateral direito norueguês que veio do Hertha Berlim. Começou bem até. Ele começou bem, ele começou com vontade, empenho, ele teve qualidade para chegar lá na frente, roubar algumas bolas, mas depois começou a cair. Foi passando o jogo, começou a cair. Rafael Guerreiro apagado, Schlotterbeck e Hummels, né? Não preciso falar nada do quão péssimo foi o posicionamento deles. O Kobel não teve culpa. O Kobel não pôde fazer nada, nenhum dos gols. A culpa não foi dele, foi da zaga. Então, foi o problema do Borussia nesse jogo. E o Borussia tem que consertar urgentemente a defesa. Consertar urgentemente. Principalmente porque tomou 3 gols
do terceiro pior ataque da Bundesliga, que era o Augsburg. O Augsburg tinha feito 18 gols em 15 partidas. Isso aí é bizonhamente ridículo. E o Borussia tem que consertar isso urgentemente. A gente tem que consertar isso urgentemente. Bom, e na Bundesliga, o Borussia está em sexto lugar, o Bayern continua na liderança, o Frankfurt é o vice-líder, União Berlim em terceiro colocado, Freiburg em quarto e em quinto Leipzig. O Borussia em sexto com 2 pontos só na frente do Wolfsburg e 1 ponto atrás do Leipzig. A próxima rodada é torcer para o Leipzig empatar, porque eu não quero que o Schalke 04, que é o nosso maior rival, ganhe do Leipzig, porque o Schalke está em último lugar no campeonato. Uma outra questão também. O Schalke não surpreendeu nem decepcionou, porque não surpreendeu porque ninguém esperava nada do Schalke e não decepcionou porque ninguém esperava nada do Schalke. Então, a gente esperava na verdade, esperava assim, né? Esperava que o Schalke fosse brigar para não cair, e é o que está acontecendo. Está bem atrás, está 6 pontos atrás 5 pontos, na verdade. 5 pontos atrás do Hertha, que é o penúltimo colocado. Então, o Schalke está bem mal das pernas. A gente tem outros times que são decepções, né? A gente tem o Hoffenheim, decepção, e tem o Leverkusen, também, e o Mönchengladbach, que também são decepções. O Mönchengladbach está a 6 pontos do Borussia e o Leverkusen está a 7. Então, os times estão bem atrás do Borussia até. Então, são decepções também. O Mönchengladbach está em oitavo e o Leverkusen não. Bom, na Premier League, a gente teve hoje um jogaço. Arsenal e Manchester United. O Arsenal querendo manter a distância do Manchester City e manteve 3-2 num jogaço. O Arsenal começou perdendo com o gol do Rashford para o Manchester United. Depois o Arsenal empata com o Nketiah. Logo em sequência o Arsenal vira com o Saka. Depois o Manchester United empata de novo. Aí o Manchester United tem um pouco do controle nesse segundo tempo, quando empata o jogo. Porque o jogo terminou empatado no primeiro tempo, 1-1. No segundo tempo, logo no comecinho já fizeram 2-1 e depois 2-2, já empataram. E até os 58, 60 minutos, o Manchester United estava pressionando, porque tinha acabado de fazer o gol, então o Manchester United estava indo para cima. E aí, o jogo vira completamente. O Arsenal começa a dominar tudo, as ações começam a atacar mais, e aí o Manchester United não tem chance de sair. O Manchester United tem uma ou duas chances no decorrer do resto do jogo, e o Arsenal toma completamente as ações do jogo. O Arsenal domina, faz uma tática muito boa, que é: o seu time não pode sofrer pressão, o seu time não pode sofrer ataques se a bola só tiver no campo de ataque do nosso time. Então, é isso que o Arsenal faz. O Arsenal vai para cima, ele empurra todo mundo do Manchester United para a área do Manchester. Então, tem vários momentos que você vê quase todos os jogadores do Manchester United dentro da área do próprio Manchester para tentar impedir o gol. E no final lá não conseguem. Tomam o gol aos 40 minutos, eu acho. 39, 40 minutos, por aí. Não me recordo exatamente o momento, mas é mais pro final do jogo. Na verdade, minto. Foi lá para os 44. Foi por aí. Por 44 para 45. Foi mais lá para os 90 minutos. E o Arsenal ganha o jogo e com isso está com 5 pontos de vantagem do Manchester City, que ganhou também, que eu vou falar daqui a pouco. E tem 5 pontos de vantagem com um jogo a menos. Essa é uma questão mais ainda complicada para o Manchester City e ótima para o Arsenal, porque o Arsenal tem um jogo a menos ainda por causa daquela rodada que teve que ser adiada por causa da morte da rainha. E aí o Arsenal tem um jogo a mais para fazer na frente do Manchester City e pode aumentar essa distância de 5-8. E aí vai complicar mais ainda para o Manchester City. O Manchester City ganhou do Wolverhampton 3-0, hat-trick do Haaland, e o Haaland é o artilheiro com 24 gols. O Haaland tem 24 gols na Premier League. Isso é loucura. O Salah,
que é o maior artilheiro da era dos pontos corridos com 20 times na Premier League. O Salah é o maior artilheiro da Premier League com 32 gols. Ele chegou em 32 gols em maio. Ele chegou em 24 gols em maio. Não, março. Chegou em 24 gols em março. O Haaland chegou 9 rodadas antes do Salah aos 24 gols. O Haaland está a caminho de virar o maior artilheiro de uma edição de Premier League. E isso é uma coisa absurda. No primeiro ano dele como jogador do Manchester City. Isso é absurdo. O Haaland está quebrando recorde atrás de recorde. Já tem mais hat-tricks em um ano, em menos de um ano de Premier League do que o Cristiano Ronaldo em toda a sua carreira na Premier League. Então, é loucura o que o Haaland está fazendo. E o Haaland está a caminho de se tornar o maior, está a caminho de se tornar um dos maiores artilheiros da história do futebol. Se ele continuar numa média dessa, ele vai ultrapassar grandes jogadores aí. Ele vai ultrapassar o Pelé, vai ultrapassar pode ultrapassar o Cristiano Ronaldo, o Messi, né? A gente não sabe quanto tempo ele vai se manter nesse auge, quantos gols ele vai fazer por temporada, mas é absurdo o que o Haaland está fazendo. Então, a gente está presenciando a verdadeira criação de um monstro. O Haaland, saudades dele no Borussia, né? Primeiro jogo dele com a camisa do Borussia Augsburg, estava 3-1 pro Augsburg, e o Haaland entrou, e o jogo foi para 5-3 com 3 gols do Haaland. Haaland é um monstro, é uma besta enjaulada com ódio, e é loucura isso. E aí a gente tem as decepções, né? A gente tem o Everton com 15 pontos em penúltimo lugar, o Southampton também com 15 pontos em último lugar. A gente tem a decepção do Leicester também. O Leicester até começou a subir um pouquinho, né? Que agora já está em 14º, mas ficou em último por um bom tempinho. O Nottingham Forest é surpresa, está em 13º. Ficar na primeira divisão vai ser muito bom para o Nottingham Forest. E tem o Scarpa, né, que está ajudando muito. Se adaptou bem o Scarpa. E chegou o Danilo também, né, para ajudar na volância. Outra decepção, o Wolverhampton, que tem um bom time e está em 17º lugar, está bem mal. Com um time bom, que não é um time para ficar em 17º lugar. O West Ham também, outro time que está decepcionando. A gente tem o Chelsea em 10º lugar. Além disso, gastou mais de 425 milhões e ainda gastou mais dinheiro ainda. Então, acho que pelo que gastou, acho que é no Madueke, do PSV, gastou mais um pouco agora. Então, acho que já chegou nos 450 milhões de euros gastos em uma temporada. Então, isso é absurdo e o time está em 10º lugar. E a gente tem o Liverpool, que também está decepcionando muito, em 9º lugar. Times que estão surpreendendo é o Brentford, em 8º, o Fulham, em 7º, e o Brighton, em 6º. E a maior surpresa de todas é o Newcastle, em 3º lugar, que ainda não tem aquele time super milionário que os donos deles têm dinheiro, mas vai chegar nesse nível ainda, começando de baixo. O Newcastle tá, pelo que os donos do Newcastle estão fazendo, eles estão tentando fazer igual o City, né? Sair contratando, aumentando o valor das negociações que eles vão contratando, até chegar nos maiores, né? Até chegar nos jogadores gigantes. Então, você terminar uma Premier League em 4º, 5º lugar, o Newcastle, tá ótimo nessa temporada. A Premier League tá assim, o Campeonato Italiano, a Napoli tá em primeiro, o Campeonato Italiano eu não tenho tanta apreciação mais assim hoje em dia pelo Campeonato Italiano, mas a gente tem o Napoli em primeiro, né? A gente tem ali a briga dos outros times pela vice-colocação. A gente tinha a Juventus em segundo, só que a Juventus entrou no maior escândalo dessa temporada, que é fraude fiscal. E com esse escândalo de fraude fiscal, a Juventus vai perder 15 pontos e vai cair lá para 10º lugar com 22 pontos. Isso é um escândalo absurdo. E aí, rapaz, vai complicar muito para a Juventus. 15 pontos perdidos, cabe recurso, a Juventus vai recorrer, mas 15 pontos é muita coisa. E vamos ver se a Juventus vai conseguir recuperar, vai conseguir manter os 15 pontos ou vai mesmo perder quando recorrer, porque obviamente a Juventus vai recorrer dessa decisão. Bom, foi isso que eu quis passar hoje, né? Quis passar não uma rodada, mas comentar alguns jogos mais específicos,
O Bayern eu não comentei muito também, porque foi um jogo bem. O Bayern ele tava bem. Não tava o Bayern em si, e o Leipzig até jogou melhor. Então, não comentei muito, porque foi um jogo bem mais ou menos, né? Foi 1-1, o Nkunku ainda tá machucado também, mas os próximos jogos eu vou comentando mais em cima. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau.